Bom dia, Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Glória a Deus por mais esse encontro nosso. Que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre a vida de Elias, um grande profeta do Senhor. Quero ler com vocês 1 Reis 19, do versículo 1 ao 4. A fuga de Elias para Horebe. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fazer com a sua vida o que você fez com a vida deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois deitou-se debaixo da árvore e dormiu. Gente, quem conhece a história de Elias, sabe que Elias foi um grande guerreiro do Senhor, né? Elias, ele foi levantado no tempo do reinado de Acabe, né? O rei de Israel, que era casado com Jezabel. Jezabel podia ser tudo, muito menos uma mulher de Deus. Ela era uma mulher demoníaca, ela era muito má. E naquela época, eles tinham os sacerdotes de Baal, do ídolo Baal, né? E o Senhor levantou Elias para dizer para o rei Acabe que durante 3 anos não ia chover no reino de Israel, que viria uma grande seca. E o Senhor honrou Elias e disse: realmente não vai chover, e não choveu. Enquanto Elias não declarou que voltaria a chover, o Senhor não permitiu que caísse chuva sobre Israel. E os anos foram. Aí, quando Elias vai e conta isso, o rei Acabe quer matá-lo. Aí, o que ele faz? Ele vai e se esconde no ribeiro. E ali ele é alimentado pelos corvos. Passam-se os anos e o Senhor fala: sai daí e vai para a cidade de Sarepta. E ali ele encontra uma viúva. E essa viúva está lá preparando a sua última refeição para ela e para o filho dela, porque pela falta de água, teve uma seca muito grande e a fome, ela assolou aquela terra. E ela encontra com o profeta Elias. Ele fala: traz para mim um jarro de água e aproveita e traz um pão para mim também. Ela fala: ah, meu senhor, eu tenho apenas um punhado de trigo e um pouco de azeite e eu vou fazer um pão para mim e para o meu filho, nós vamos esperar a morte. Ele fala: não, vai primeiro, faz um pão para mim, que assim diz o Senhor: o azeite nunca vai secar e o trigo da vasilha nunca vai falhar. E ali ela vai e faz e o Senhor cumpre aquela promessa e fala: enquanto não chover em Israel, não vai faltar o mantimento para você e a sua casa. Aí passa um pouco de tempo e o Senhor fala: agora você vai falar com o rei Acabe. Você vai dizer para ele que eu vou trazer chuva. Só que você diga para ele pegar os sacerdotes dele, os sacerdotes de Baal, e nós vamos lá fazer um holocausto. E vamos ver qual Deus que vai realizar qual Deus que vai fazer com que chuva em Israel. E aí eles vão. Aí ele fala para os profetas de Baal: ó, vão vocês primeiro, clamem ao Deus de vocês, clamem ao Deus Baal. Aí vão lá os 400 sacerdotes de Baal e vão preparar lá o altar para fazer o holocausto, para fazer o sacrifício. E eles vão e preparam e o tempo vai passando. E Elias fala assim: e aí, cadê seu Deus? Tá dormindo? Onde que ele tá? Tá descansando? E começa a tirar barato da cara dos sacerdotes de Baal. Aí chega uma hora e fala assim: e aí, cadê seu Deus? Ele não respondeu. Aí nisso os sacerdotes começam a rasgar suas roupas, começam a se bater, começam a gritar: cadê? Ele tá surdo, ele não tá ouvindo. E ali eles não conseguem com que faça com que chova. Aí ele fala: vocês já tentaram? Agora eu vou preparar o altar. Aí ele vai, prepara todo o altar, ele arruma a situação. É aquilo que eu sempre falo, pra gente
obter o milagre, a gente tem que arrumar o espaço. Ele coloca ordem na casa. E ali ele começa, ele prepara tudo, ele prepara o cordeiro, ele prepara o espaço, prepara tudo. E aí ele fala, Senhor, ele clama ao Deus poderoso, ao Deus que tudo pode. Ele clama, ele dobra o joelho dele, ele clama ao Senhor, ele busca a presença. E o Senhor vem e lança um fogo do céu que consome aquele altar. E ele fala assim para Acabe, ó, vai para sua casa, corre logo, porque daqui a pouco vai chover. Só que aí o Senhor fala, você não vai deixar nenhum sacerdote vivo. E ele vai com a espada e ele elimina todos aqueles sacerdotes de Baal. Quando Acabe volta para casa, que ele conta para Jezabel que Elias matou todos os sacerdotes de Baal, ela fica possessa, ela fala, mas por quê? Da mesma forma com que ele fez com os sacerdotes de Baal, eu vou fazer com ele, eu vou matá-lo. E ele manda um mensageiro, que em 24 horas ele não estaria mais vivo, que ele morreria. E sabe o que aconteceu com ele? Ele teve medo. Agora eu falo para vocês, um homem que foi alimentado por corvos, que todo o processo o Senhor foi cuidando dele. Deus levantou lá uma viúva para cuidar dele. Ele falou que não ia chover, não choveu. Ele eliminou os sacerdotes sozinho. Ele fez com que chovesse. Aí vem uma mulher e diz para ele que ele vai morrer e ele tem medo. Aí eu ficava pensando, poxa vida, mas por que Elias teve medo? Ele sabia que o Senhor estava com ele. Ele sabia que a mão do Senhor era sobre ele. Mas por que ele teve medo? Por que ele fugiu? Por que ele se escondeu? Às vezes, a gente luta tantas batalhas, chega uma hora que a gente tem um esgotamento emocional. Sabe, assim, parece que todas as nossas forças, a gente usa tudo naquilo e a gente não se permite parar. E às vezes, sabia que parar é um movimento? Às vezes a gente corre, resolve situações, mas a gente não consegue parar para digerir aquilo tudo que aquela batalha que a gente enfrentou. A gente acaba às vezes nem comemorando as nossas batalhas, a gente já quer pegar outras coisas assim, e aí a gente fica esgotado, a gente fica cansado. Então, hoje eu entendo isso. Elias, imagina, gente, você eliminar mais de 400 sacerdotes de Baal à espada. Imagina, mesmo ele sabendo que o Senhor estava com ele, mas na hora a gente tem medo. E ele falava, eu tô rindo deles, mas será que eu vou conseguir também? E a gente vai criando uma tensão, a gente vai criando medo. E aí ele quando ela fala isso, ele tem medo, aí ele vai e fala isso pro Senhor, Senhor, eu quero morrer, eu já fiz bastante coisa. E ele vai e se esconde, o anjo aparece para ele e fala assim, não, Elias, onde você está? O seu tempo não acabou ainda não. E ele continua ali a sua jornada. Mas Deus já coloca no caminho dele um companheiro, que foi Eliseu. Porque Deus sabia que ele tinha cumprido o seu propósito e que em pouco tempo o Senhor ia recolhê-lo. Mas olha que coisa fantástica. O que eu acho muito bonito na história de Elias, uma coisa que me chama muita atenção, é isso aqui, ó. 2 Reis 2, versículo 11. Olha que lindo. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, Elias e Eliseu, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus no redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou, onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando Jezabel falou o quê? Que em 24 horas Elias ia morrer.
Aí Deus, para provar que ele é Deus, até hoje Elias não morreu. Vocês acreditam nisso? Nós estamos no ano de 2024 e Elias não morreu. Por quê? O Senhor não permitiu que ele passasse pela morte. O Senhor o transladou, enviou carros e carruagens, cavalos de fogo, e vieram do céu e buscaram Elias e levaram Elias para o céu. Elias não passou pela morte. Para dizer para Jezabel, olha, você disse que o meu servo ia morrer em 24 horas. Como eu sou Deus, eu digo para você, o meu servo nunca passará pela morte. Eu vou levá-lo para o céu em vida. E quando ele leva Elias para o céu, Elias tinha um manto. Eliseu vai, pega esse manto, joga nas suas costas e fala, assim como o Senhor foi com Elias, o Senhor será comigo. E veste o manto. Aí ele vai, bate o manto nas águas e o mar Jordão se abre, assim como Elias fazia. E ali o Senhor fala para ele, eis que vou dar a você porção dobrada. Sabe quando você está do lado da pessoa abençoada? Não é engraçado quando a gente está do lado de uma pessoa que é uma bênção? A gente é abençoado também. É muito gostoso isso. Você fala assim, ai, fulano é tão abençoado, fulano é uma pessoa tão boa, ai, vou ficar perto dele ali, porque eu sei que ele é abençoado, eu vou ser abençoado também. Agora, quando a gente quer fazer aliança com gente, tipo Jezabel, o que acontece? Acontece igual aconteceu com os sacerdotes de Baal. Eles são assassinados, eles foram mortos. Por quê? São as pessoas que a gente escolhe para caminhar junto com a gente. E você? Tem escolhido o quê? Hoje, vamos fazer uma reflexão. Nós temos escolhido caminhar com o Senhor ou nós temos escolhido caminhar com Jezabel? Qual tem sido a nossa escolha? Qual tem sido o caminho que a gente quer caminhar? Qual tem sido as pessoas que a gente quer ter dentro do nosso lar? Quais têm sido as pessoas que você tem levado para dentro da sua casa? Quais têm sido essas pessoas? São pessoas boas ou são pessoas más? Quem são as pessoas que você está trazendo para dentro da sua casa para participar da mesa com você? Essas pessoas, elas servem ao mesmo Deus que você? Essas pessoas estão na mesma visão que você tem? Quem são essas pessoas que você tem caminhado com elas? Quem são essas pessoas que você tem olhado e você tem sentido medo quando olha para elas? Você está se esquecendo que quem está em você é maior? Sabe, eu sempre falo assim, que quando eu enfrento uma batalha, eu nunca vou sozinha, eu sempre vou com Deus. E eu falo assim, que quando as pessoas olham para mim, elas falam assim, ah, e a Leia? Ah, a Leia não é nada, a Leia não consegue nada. Mas quando elas olham e veem por quem eu estou acompanhada, elas falam, nossa, mas quem anda com ela nunca perdeu uma batalha. Então eu prefiro sempre andar acompanhada pelo Senhor, porque eu sei que Ele está cuidando de mim. A gente está aqui conversando agora e eu sei que Ele está aqui do meu lado cuidando de mim, olhando para mim. Porque o nosso Pai, Ele é assim, Ele olha para a gente e Ele olha com um olhar apaixonado. Eu vejo Ele ali olhando para mim com um olhar apaixonado. Sabe, quando a gente olha para os nossos filhos, a gente fala assim, ai, como meu filho é lindo, ai, como ele é maravilhoso. Não é? É igual quando o bebê nasce, a mãe fala, nossa, que bebê lindo. Você fala, nossa, mas ele tem uma cara de joelho. Mas ela fala, olha como meu filho é lindo. E Deus é assim. Ele tá olhando para você também agora, tá falando assim, nossa, como a minha filha é linda, como ela é perfeita. Como eu amo essa minha filha, como eu amo esse meu filho. Então, chama ele para andar junto com você. Porque quando a gente anda com Deus da bênção, a bênção vai ser sempre uma consequência na nossa vida. E olhar para Elias me mostra isso. Que a gente tem momento que a gente é um guerreiro valente. Né? Um guerreiro valente. A gente vai, a gente luta. Só que a gente vai, a gente consegue as nossas vitórias, só que a gente às vezes já quer começar uma nova batalha, e às vezes a gente tem que ficar quietinho ali, se resguardando, criando forças para voltar, para que a gente não tenha um esgotamento emocional e a gente depois, com qualquer palavra, a gente tem medo.
É igual, às vezes não acontece, às vezes as pessoas elas vão falando as coisas e você tá lá forte. Ah, fulano falou isso, mas não tem problema não, eu tô em Deus, Deus sabe todas as coisas. Ah, fulano falou isso, não, Deus está comigo, eu vou vencer. E às vezes no momento de fraqueza, alguém vai falar uma coisa boba com você e você se fere, e você desiste, você para. E não é isso que o Senhor quer pra gente. Então, vamos aprender a olhar para Ele, a viver sabendo que a gente tem um porto seguro, a gente tem sempre um lugar para voltar, a gente tem um aconchego, a gente tem Deus, a gente tem um Pai poderoso. E tem hora que a gente quer fazer tudo tão, que a gente começa a se perder. É igual uma pessoa quando está afogando. O que acontece quando uma pessoa está afogando? Ela fica se debatendo, e às vezes você vai lá tentar salvar ela, você não consegue. Quantas histórias a gente vê falar, fulano estava morrendo afogado, o outro foi ajudar e morreu junto, porque ele começa a se debater, ele entra em desespero. Então, vamos ficar quietinho, vamos confiar, vamos acreditar num Deus que tudo pode. Gente, neste livro aqui, ó, esse livro de tantas histórias, de tantas palavras, ele conta cada coisa tão mirabolantes que o Senhor faz, tão extraordinárias, que não dá pra desistir, sabe? Não dá pra parar. E aí, eu lembrei aqui também, o versículo que me tocou muito, foi em Salmos, quero ler com vocês aqui, ó. Salmo 42, versículo 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia. Gente, o Senhor sabe que a gente vai ficar abatida. O Senhor sabe que tem momentos que a gente vai ficar cansado. O Senhor sabe disso. Mas quando a gente tem essa esperança, essa aliança, esse cuidado de Deus, a gente não se desespera. Então hoje, ó, se a sua alma está abatida, se você está cansada, querendo parar, se você está como Elias, querendo fugir da presença, se você está como Elias, pedindo a morte, hoje o Senhor está falando para você, filho, filha, onde você está? Eu estou aqui. Por que te abates, ó minha alma? Crê em mim. Não fica olhando para o que você está vendo ou o que você está escutando. Creia em mim, que o Senhor, Ele é o Deus que Ele caminha junto com você. Nos momentos que você tem medo, Ele te pega no colo, Ele te ajuda, Ele é seu ajudador, Ele é o seu libertador, Ele é o seu Pai. E a gente tem um Pai tão poderoso que a gente tem a liberdade de quando a gente está cansado, a gente está com medo, a gente pode chegar para Ele e falar, a gente não precisa ficar todo o tempo se fingindo de forte. Tem hora que a gente está fraco. Chega para Ele e fala, Pai, hoje eu tô fraco, hoje eu tô triste, Pai, me ajuda, hoje eu tô com medo, eu ouvi palavras que me feriram, eu ouvi coisas que me magoaram. E Ele vai te dizer, filha, não abate não te esconde de mim não, eu tô aqui, do seu ladinho, olhando para você, meus olhos estão brilhando de tanto amor, do amor incondicional que eu tenho por você. Não é o que você faz que vai fazer com que eu te ame mais. Eu te amo e ponto. Eu te amo do jeito que você é. Eu sei que você tem defeitos, eu sei que você tem qualidades, mas eu sei que acima de tudo você me ama, que o seu coração é sincero comigo. Então, que o Senhor te abençoe, que seus dias sejam extraordinários e para você nunca falte essa presença. A gente, por mais forte que seja, tem momento que a gente se cansa. Mas o que a gente não pode fazer é desistir. A gente pode até ficar cansado. A gente para, retoma o fôlego, mas a gente tem que continuar caminhando. Porque essa terra aqui não é a nossa morada. A nossa morada é lá no céu. E Ele já preparou tudo pra gente. Será extraordinário.
Que Deus abençoe você, viu? Fique bem.